Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar de uma coisa muito legal e que vai te ajudar muito a entender muita coisa do Novo Testamento quando você estiver lendo. Existem uns nomes, uns grupos que aparecem ali que muitas vezes você pode até entender o contexto geral da coisa, mas se a gente aprofundar um pouquinho na história de cada um, você vai compreender melhor o que alguns escritos dos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas de Paulo, podem nos ensinar no Novo Testamento. Eu até fiz uma cola hoje para eu não perder nada, mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você saiba do contexto, do panorama histórico ali do Novo Testamento é uma coisa muito interessante. Porque o que acontece, a narrativa ali, principalmente dos 4 primeiros evangelhos, elas são atitudes, ações, histórias que aconteceram mais ou menos 20 anos depois de Cristo. Então tudo aquilo que eles vão contando é mais ou menos 20 anos depois de Cristo. Só que esses textos, na verdade, estão sendo escritos lá em 70 depois de Cristo. Existem alguns textos de Paulo, algumas cartas de Paulo que foram escritos antes dos evangelhos. Como assim, Ana? Se Paulo veio depois, os discípulos vieram antes? Porque no começo da igreja, eles não tinham a necessidade de estar escrevendo. Eles explicavam, pregavam oralmente, falando. Só que chegou um determinado momento onde os judeus tiveram que expandir, ir para outros lugares, devido uma revolta, devido guerra, devido geografia. Então, quando os judeus começaram a se espalhar e quando Paulo entende que os gentios devem receber a revelação da palavra de Jesus, ou seja, agora não só os judeus estão longe, que até então era só quem escutava a palavra, como as outras pessoas também têm que ouvir, agora sim eu tenho a necessidade dessas histórias escritas. Então é depois, 70 anos mais ou menos depois de Cristo, que começam a ter esses escritos. Ou seja, por mais que os fatos aconteceram 20 anos depois, você tem ali uns 5 séculos de separação e é um outro contexto onde as coisas estão escritas. O que dá para mostrar o porquê que, por exemplo, os evangelhos sinóticos, o que é o evangelho sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. Geralmente, eles separam direitinho os grupos judaicos. Eles falam de fariseu, falam de zelote, falam de herodianos, falam de saduceus. Enquanto que João já fala direto e reto, os judeus versus Jesus e seus discípulos. Por que isso? Por que tem essa separação dos grupos judaicos em 3 dos livros que foram escritos mais depois? E João, que foi escrito um pouco antes, já separa assim, todos os judeus versus Jesus. Bem, eu vou explicar para vocês a partir da questão do que era um sinédrio. O sinédrio era um conjunto de anciãos, os bambambam, né, os religiosão, tipo todos os papas ali reunidos, que era a galera que tinha o poder político e religioso. Só que qual que é o contexto do Novo Testamento? O Novo Testamento é quase um Star Wars. O Império Romano estava dominando toda aquela região ali, da Macedônia, tudo. Então, os judeus, Israel agora, estava lidando com o Império. E o Império Romano era um império muito doido. Eles tinham uma proposta de paz romana, ou Pax com X romana, que era o seguinte, eles queriam levar a paz de Roma para todo mundo. Mas como que funcionava essa paz? A paz deles era assim, eu vou lá, vou matar, vou destruir, vou roubar, vocês vão ser tudo meus subordinados, e aí eu não vou matar vocês. Isso é a paz que vocês vão ter, entendeu? A paz que eles não vão fazer guerra. E com algumas religiões, na verdade praticamente todas, o Império Romano ele foi muito aberto, ele incorporou muita coisa. Então quando o Império Romano chegou no Egito, por exemplo, tinha a deusa Ísis, né, que foi lá e ressuscitou o seu marido, uma que tem uma cara de gato, assim. E aí eles falaram, legal, a gente também quer ser ressurreto, então vamos incorporar ela pra nós. Então quando eles chegam lá na Grécia e tem aqueles deuses do vinho, das orgias sexuais, o negócio falando, a gente também gosta disso, vamos trazer. Eles sempre foram muito abertos ao sincretismo religioso, à mistura das religiões. Eles pegavam as religiões de todos os lugares que eles iam dominando e iam incorporando isso. Só que quando chegou nos judeus, na palavra de Deus de Israel, eles não gostaram muito. Eles falaram, não, esse não vai rolar, esse a gente não quer não. E eles tinham uma forma de vida muito diferente dos judeus de Israel.
que dá para perceber como que era a vida deles através do Velho Testamento, né? Roma já estava muito influenciada pela cultura grega. Nesse momento, gente, a gente tem que entender que não existe uma separação tão grande entre religião e cultura. Nessa época, religião e cultura era muito mesclado. Política, religião, cultura, era quase tudo uma coisa só. Era um povo que tinha aquelas características, aqueles atributos, uma coisa puxava a outra. Você não tinha uma separação tão grande como tem hoje. E a Grécia já tinha influenciado muito Roma. Então eles tinham algumas manias, alguns costumes, alguns aspectos culturais que os judeus estranharam muito. Por exemplo, as cidades, né, a polis grega, agora já era uma coisa que o Império Romano levava. Então o povo israelita, que era acostumado com uma vida mais de campo, que as cidades eram mais para fazer compras mesmo e trocas, agora as cidades têm aquelas casas de banho, que é tipo uma saunas coletiva, e você só consegue fazer praticamente naquela época negócio se você for lá ficar peladão na sauna com outro cara. E pro judeu ficar nu perto de outra pessoa, isso era absurdo, porque a nudez é algo completamente íntimo e santificado. Só pra você ver a diferença do negócio. Outra coisa, a língua. Agora você tem que aprender o grego, porque o grego era a língua oficial ali do mercado, praticamente, como se fosse o inglês hoje. E os judeus falavam hebraico, então eles tinham que aprender outra língua. Agora, tinham praças de política e filosofia, onde as pessoas iam lá para falar e ensinar, e tinha muito teatro, que era o quê? O teatro hoje para nós é super comum, mas para os judeus era o quê? O que eles estão encenando de mentira? O que eles estão fazendo, gente? O que é isso? Então isso gerou um susto muito grande nos judeus, sabe? E agora eles estavam sendo dominados por esse império, e esse é o contexto. Você tem um império mandando em tudo e fazendo tudo. E aí, Israel tem Jerusalém, tem o templo, e o templo virou tipo a base de operações ali do império, entendeu? Era o lugar onde se representava toda a política, a religiosidade e também que fazia toda a aliança, toda a relação com o Império Romano. E lá era da onde o Sinédrio, que é o que eu falei, a galera lá, o papado praticamente, né? O pessoal que manjava de política e religião e tudo mais, mandava em todo mundo. E realmente mandava. E aí então você tinha uma elite religiosa e o resto era tudo pobre e miserável. E dentre essa galera toda, a gente está falando de Israel. Israel era toda judaica. Todo mundo ali era praticamente judeu. Ou porque era Israel, hebreu, o povo de Deus. Só que você tinha algumas diferenças nesse momento. E é isso que eu quero te contar também, pra você entender um pouco. Primeiro eu quero falar dos saduceus. Os saduceus, eles tinham uma coisa muito de pureza ritual. Então eles se preocupavam muito com o templo. A Torá, né, que era a Bíblia para eles, ela tinha que ser feita de cabo a rabo dentro do templo. Tinha que ser uma religiosidade ali de culto mesmo, uma coisa de... Somos muito ricos, eles eram os mais ricos de todos. Muitos ricos e religiosos e temos o templo. Eu não preciso nem falar, né, que quando o templo caiu, eles também deram uma desaparecida. Mas, naquele momento, os saduceus era o ápice do ápice, a elite da elite, e tudo envolvia no templo. Enquanto que... e eles também não concordavam muito com esse negócio de falar. Era tudo mais, assim, formal mesmo. A galera da formalidade. E eles não eram muito amigos do segundo grupo. Então, os saduceus era a galera do templo. Quem que é o segundo grupo? Os fariseus. Que é o que aparece muito na Bíblia. Os fariseus é o que a gente chama muito de povo da lei, né? Não quer dizer que eles eram legalistas só. Paulo era fariseu. Os fariseus, eles eram um pouco diferentes dos saduceus e eles brigavam entre si. Enquanto os saduceus eram o clero religioso e político, os fariseus eram meio que a classe média. A galera que trabalhava, mas que também acreditava em santidade e pureza, mas achava que era uma coisa mais individual. Então eles tinham muito preconceito com quem não era judeu, eles aceitavam o fato de falar das coisas de Deus, só que não eram tão ligados em relação ao templo, mas em relação à santidade onde você estiver. Então, o que eles pensavam? Que se tinha um mandamento, eles tinham que seguir aquele mandamento. Então, se tinha um mandamento lá, o sábado é santo, como que o sábado pode ser santo? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer? E seguiam isso à risca, porque isso para eles era a pureza e isso que aproximava eles de Deus. Essa era a galera dos fariseus. E os fariseus, que era o pessoal dos mandamentos e tudo mais, eram o povo que mais tinha influência ali.
Tanto que depois, com as revoluções, os grupos que revolucionam vão se juntar a eles. E na Bíblia você vê muito Jesus debatendo com fariseus. Porque os saduceus, eles custavam sair do templo mesmo. Mas os fariseus, eles estavam em toda parte. Porque eles eram trabalhadores, classe média mesmo. Enquanto que tinha também os essênios. Agora, esses essênios, eles eram o máximo. Essênios já era o povo super radical. Eles nem viviam com a sociedade, eles faziam comunidades afastadas, eram super filantropos, assim, ajudavam todo mundo. E eles já olhavam para os saduceus e os fariseus e falavam, gente, vocês estão sendo pouco santo. Vocês estão sendo liberal demais. Calma, não é assim não. Vocês têm que fazer tudo perfeito. Se Deus é santo, a gente tem que ser santo. E eles buscavam real ser santo mesmo, tipo, não ter zero defeito. E os essênios eram tão radicais, mas tão radicais, que eles não tinham tanto apelo político, porque quase ninguém conseguia lidar com eles. Então eles eram muito religiosos, bem organizados religiosamente, mas politicamente eles não tinham tanta influência igual os saduceus e os fariseus tinham, sabe? Quem mais que a gente tinha aqui? Deixa só eu ver aqui, porque eu não quero esquecer de ninguém. Os zelotes e os sicários. A gente tem zelotes bastante no Novo Testamento. Já os zelotes e os sicários também eram judeus, mas eles eram um pouco mais difusos. Como assim? Eles eram mais revolucionários. Eles eram completamente contra o Império Romano. Então, no futuro, eles que vão se rebelar contra o Império Romano. Os zelotes e os sicários. E esses zelotes e sicários, eles são mais próximos dos fariseus do que dos saduceus. Mas também, o que eles estavam esperando? Como eles queriam muito, muito, muito se livrar do Império Romano, eles esperavam que o Messias seria alguém que ia matar Roma, que ia libertar eles de Roma, que ia liderar eles na guerra. Por isso que eles também não aceitam muito Jesus quando Jesus chega. Porque eles estavam esperando um Jesus guerreiro, para libertar eles desse Império Romano, dessas orgias, dessas casas de banho, desses teatros, dessa dominação mesmo e da pobreza que eles estavam vivendo. Dá pra entender um pouco a decepção da galera, sabe? Tipo, eles estavam esperando um Messias, um escolhido de Deus, que fosse livrar eles do B.O. que eles estavam vivendo. Mas não abre também a mente, né, gente? Porque eles eram muito ligados à Torá. Então eles eram muito envolvidos com a lei e buscavam muito a santificação. Quando Jesus vem trazendo uma revolução dentro do judaísmo, falando, gente, é Deus quem faz, ele não é só o Senhor da guerra, ele é um Deus de paz, ele é um pai. Eles falam, esse cara tá doido? A gente tem que matar ele? Essa é a visão que eles têm. E o último grupo que eu vou trazer, que também aparece, são os herodianos, que é da família do tal do Herodes, que era a galera que queria que Herodes voltasse para o poder. Os herodianos, eles já eram mais políticos e eles também vão se aliar aos fariseus contra Jesus. Não é à toa que Jesus até se apresenta diante de Herodes, porque esse grupo judaico, os herodianos, junto com os fariseus, que vão ajudar a emboscar Jesus ali, usando Judas também como bode expiatório. Então, gente, o que eu queria trazer muito nesse vídeo é que existia uma revolta popular contra Jesus. E essa revolta popular não era só porque Jesus era tão diferentão, mas porque eles tinham esperança no Messias. Eles esperavam no Messias coisas mais terrenas. Eles queriam libertação de guerra, libertação de dominação. Eles realmente estavam vivendo um império romano. E era muito forte. Como eu falei, tipo Star Wars, sabe? Era tipo a Princesa Leia, o Luke, o Chewbacca contra o Darth Vader. Então eram os fariseus, os saduceus, os zelotes contra César e o Império de César, o Império Romano. E aí quando chega um Luke Skywalker da vida, né, um Yoda da vida, um salvador ali, não é nada do que eles esperavam. Usou menos a força bruta e mais a força espiritual, né? Eles esperavam um Jesus, um Messias, um ungido, que fosse trazer a liberdade deles de volta, que fosse trazer o poder de Israel de volta, que fosse unificar os judeus. E, na verdade, quando Jesus chegou, os judeus ficaram ainda mais desesperados com aquilo. Até teve uma junção, tipo, juntaram todos contra Jesus. Porque o que todos os judeus esperavam, saduceus, fariseus, zelotes, sicários e herodianos, era uma libertação ali de Roma e um pouco mais de dinheiro e coisas muito envolvidas com o templo. Mas na verdade o que vai acontecer é que Jesus vai falar, esse templo aí eu vou destruir e reconstruir em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, ele estava falando da ressurreição.
O que vai acontecer depois, na época que, os evangelhos são escritos, é que os zelotes vão deixar de pagar e de fazer como é que eu posso falar? Os sacrifícios para o império e vão se rebelar contra o Império Romano. E nessa rebelião, o Império Romano vai acabar destruindo o Templo de Jerusalém. E quando eles destroem o templo, os saduceus ficam sem chão, né? Sem templo, porque o mundo deles caiu todo. E o que vai acontecer nesse momento é que os judeus realmente alguns grupos vão se unir, outros vão se misturar com os gentios, e vai haver uma mistura muito grande entre, agora sim, judeus, porque o judaísmo, ele começa a existir para se separar dessa cultura helênica. Helênico é a cultura que eu tô falando, romana grega, sabe? Essa ideia Roma mais Grécia, a gente chama de helenismo. Então, quando o helenismo chegou em Israel, os hebreus se separaram disso. E aí chega o nome judaísmo. E Jesus era judeu, Paulo era judeu, só que em algum momento eles rompem com todas essas tradições, mas ainda assim respeitando elas. Em outras palavras, Jesus criou uma revolução dentro do judaísmo. Era judaísmo? Era, mas agora num ponto de vista de Deus e não dos homens, no ponto de vista da graça e não da lei, no ponto de vista da salvação e não da destruição. Eu espero que, se você viu esse vídeo até aqui, isso te ajude a ter um entendimento melhor do Novo Testamento, te ajude a entender mais algumas coisas que eles falam. Tem muitos textos de Paulo que fala claramente, tipo, olha, quando você é cristão, você não tem que se envolver com astrologia ou com orgias e bebedices. Ele não tá falando só de pecado, ele tá falando dos cultos dos deuses helênicos, helenistas, romanos, que estava acontecendo naquele momento, porque esse era o contexto. Muitas vezes eles falam assim também, olha, não é só no templo que você tem que ficar. Ele não tá falando só de nós crentes que só ficamos envolvidos na igreja, mas tá falando dos saduceus, entende? Algumas coisas que a gente só prega na visão espiritual e atual tem um entendimento também contextual e histórico daquele momento. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais. Estou à disposição, pode mandar comentário e que o Senhor te favoreça.